Eu não sei quantos de vocês gostam da escola, mas a escola ela é um local muito importante na vida de todos os indivíduos. Tanto que ela é um direito como também um dever, né, de todo cidadão. Você vai para a escola para você ter a possibilidade de aprender muitas coisas úteis para a sua vida, que vai te ajudar à medida que você for crescendo, que você for se desenvolvendo. E para o seu aprendizado ele ficar melhor, esse aprendizado ele é dividido em matérias ou disciplinas, que é a mesma coisa. Às vezes a gente fala matéria, às vezes a gente fala disciplina, mas é a mesma coisa. Então, se você perceber, a nossa apostila ela está dividida por cores, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui na parte verdinha a disciplina de língua portuguesa. Aí um pouquinho mais adiante, esta aqui, ó, que é vermelhinha, que é a disciplina de história. Um pouquinho mais adiante, ó, cor laranja, a disciplina de geografia. Aqui, ó, mais para o fim da apostila, roxinha, ciências, tá? E também aqui bem no fim, a última disciplina, a última matéria que a apostila traz, que é a matemática. E a gente tem também ensino religioso, que na verdade é outra apostila, mas também é uma disciplina. A gente tem artes, que também, a gente não tem apostila, né? Mas também é uma matéria, uma disciplina escolar. Também língua inglesa, que é o inglês, com a prof. Andressa. Educação física, com o prof. Fabrício. Então, todos esses que eu citei são disciplinas, são matérias escolares que a gente vai estar adquirindo muitos conhecimentos, muitos aprendizados, mas de forma assim mais separada. Por exemplo, em língua portuguesa, que a gente também fala português, a gente vai estar aprendendo a ler melhor, a entender aquilo que eu leio, tá? A saber interpretar um texto, né? Então, vocês vão perceber que toda a parte ali de língua portuguesa, que é o comecinho, aquela parte verdinha, sempre vai ter um texto. E todas as perguntas que a gente está respondendo na apostila é a partir daquele texto, tá? Então, a língua portuguesa é isso, fazer com que a gente entenda o texto, a gente saiba interpretar, saiba responder perguntas sobre esse texto. Ela também nos ajuda a produzir textos, né? A escrever corretamente, a saber o significado das palavras, tá? Então, tudo isso que tá ligado à leitura, a escrever, a interpretar, é a disciplina de língua portuguesa que nos ajudará a fazer melhor, tá? A interpretar melhor, a escrever melhor. O que mais que temos? A gente tem matemática, né? O que é a matemática? O caderno já é diferente. Se você perceber o seu caderno, é o único caderno que é quadriculado, tá? Então, a matemática, de uma forma geral, tá? Para eu estar resumindo, não é só isso. Mas ela nos ajuda a fazer contas, a resolver problemas usando contas, usando números, tá? Então, é ela que vai nos ajudar a saber fazer uma conta certinho para que quando a gente vai lá no mercado, na loja, a gente saiba quanto deu a nossa compra, a nossa conta, a gente saiba quanto que vão nos dar de troco para que, né, a gente não seja enganado, mas também para que a gente ajude, né, a pessoa ali. Às vezes a pessoa, não que ela fez assim, querendo lograr você, mas às vezes ela se enganou e a gente pensa, meu troco é mais ou menos, né, que às vezes acontece da pessoa dar troco a mais para você, né, e você tem que falar, não, esse dinheiro não é meu, você tá me dando troco a mais, né. Então, de forma resumida, de forma geral, a matemática ela nos ajuda a fazer contas e a resolver problemas envolvendo as contas, envolvendo os números. A gente tem também a disciplina de história, que ela nos ajuda, não é a história assim, contar histórias,
Não é isso. Mas é a gente saber de histórias que aconteceram no passado, no mundo. Como essas histórias, elas se refletem hoje na nossa vida. A gente comparar, sabe? Ver como era no passado aquela história, como aquele povo vivia e como nós vivemos hoje, tá? Ver essa diferença na passagem do tempo, tá? Também ver um pouco da cultura de cada país, saber como é o povo lá no Japão, como vivem lá, como vive lá na Alemanha, como vive lá na África do Sul, como vive lá no México, tá? Descobrir um pouco mais, assim, daquele povo, ou de algum evento que aconteceu, alguma guerra, alguma doença no passado, como isso atingiu, tá? Que mais? A gente tem geografia. Geografia, ela nos ajuda, assim, a compreendermos melhor o espaço em que nós vivemos, o espaço geográfico, o nosso território, nos ajuda a nos localizarmos, a gente ver o mapa e saber ali se localizar por meio do mapa, por meio de pontos cardeais, entender como é a Terra, como é a estrutura da Terra, tá? Então, em forma geral, a geografia é isso. A gente tem também a artes. Então, a artes, ela nos ajuda a nos expressarmos, né? Expressar os nossos sentimentos, o que a gente sente, a falar, a cantar, a desenhar, a pintar, moldar algum objeto. Então, é aquilo ligado às nossas expressões. A gente tem também a língua inglesa, tá? O inglês é o idioma, é a língua mais falada em todo o mundo. Muitos países falam inglês, tá? Então, é importante a gente conhecer essa língua, porque muitas coisas do nosso dia a dia tem palavras em inglês, né? Então, às vezes a gente compra algum produto, vem ali o manual de instruções, está em inglês. Ou a gente compra algum aparelho, o botão de ligar é em inglês. No controle, você vai ver lá o controle, está escrito em inglês. Ou se a gente viaja para algum país, e mesmo que a gente viaje para aquele país e a língua que eles falem lá não seja o inglês, por exemplo, você viaja para a França. A França é um país que fala francês. Mas se você não souber falar francês e você souber falar o inglês, que é a língua mais falada no mundo, você vai conseguir se virar, vai conseguir pedir comida em inglês, procurar um hotel em inglês, né? Então é importante que a gente estude esse idioma, mesmo a gente morando no Brasil que fala português, a língua portuguesa. A gente tem também a educação física, que é aquela disciplina muito preocupada com o nosso corpo, né? Da gente cuidar do nosso corpo, a gente praticar exercício físico, ensina a gente a ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, nos ensina a nos exercitarmos corretamente, porque não é bem assim, né? Ah, eu vou fazer exercício. Tem um jeito certo, tem que se alongar antes, né? Religião, que é aquela disciplina que nos ensina mais sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a Bíblia, sobre outras religiões também, né? Aí quando vocês chegarem no Fundamental 2, aí vocês vão ter mais assim sobre outras religiões. No momento a gente tem mais assim voltado à Bíblia mesmo, né? As histórias bíblicas, valores, como a gente saber perdoar, a gente obedecer, a gente ser pessoas gratas, pessoas educadas, né? E agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre isso. Eu sei que é um pouco difícil, é mais assim com o tempo que a gente vai entendendo melhor a função de cada disciplina, porque na verdade é bastante coisa que a gente estuda em cada disciplina, não é só isso que a prof deu de exemplo, tá? Mas fazendo o exercício aqui já dava assim para dar uma clareada na nossa mente, a gente entendendo um pouquinho melhor, tá bom? Você já deve, então, ter aberto essa apostila na página 53, que eu havia solicitado, né? Agora a gente vai responder aqui os exercícios da página 53, número 7. Então, observe as situações abaixo. Primeira coisa que a gente vai fazer, observar. Então, aqui a gente tem o quê? Um homem. No que ele está vendo aqui? Um mapa, né?
E aqui, ó, o nome da rua. Provavelmente ele está perdido e ele precisa se localizar. Então, ele tem aqui um mapa para ajudá-lo, o nome da rua para ele saber onde ele está, né? Ver os pontos de referência para ele chegar no lugar que ele quer. Aqui ao lado a gente tem um menininho lendo animais marinhos, né? Aqui a gente tem uma moça, que ela está o quê? Pintando, né? Aqui a gente tem, ó, um turista, ele tá com uma cara assim, nossa, de perdido, né? Como se não estivesse entendendo direito. E o que tá escrito aqui, ó? Uma palavra em inglês, né? Welcome, que significa bem-vindo, e exit, acho que é assim que se fala. É saída. E aqui, ó, provavelmente eles estão em um museu, tá? E tem aqui uma moça contando sobre a história desse dinossauro que viveu no passado, né? E, ó, tem a mãe com o filho aqui ouvindo. E aqui a gente tem uma senhora fazendo compras no mercado e ela está ali, ó, com uma listinha, provavelmente anotando os preços, né? Para ela ver quanto que vai dar a compra dela, tá? Agora, a letra A diz assim: numere cada imagem de acordo com a disciplina escolar que está sendo mais utilizada. Então, a gente tem aqui do número 1 até o número 6. A gente tem a disciplina de arte, de geografia, de história, de língua inglesa, de língua portuguesa e de matemática. Então, arte. Número 1 é arte. Onde que a gente vai colocar número 1? Em qual imagem aqui? Lembra que a prof falou que a arte é aquela disciplina que nos ajuda a nos expressarmos através do canto, através da pintura ou moldando, da modelagem, né? Aonde a gente tem aqui alguém se expressando de alguma forma? A gente não tem aqui uma moça pintando? A pintura não é uma forma de expressão? É, né? Então, nesse quadradinho, a gente coloca número 1, que está relacionado à disciplina de arte, certo? Então, coloca lá o número 1. Número 2, geografia. Qual imagem aqui está relacionada à geografia será? Lembra que a prof falou que a geografia é aquela disciplina que nos ajuda a entendermos melhor sobre o espaço geográfico, a gente se localizar, a gente saber ler um mapa? Aonde que a gente tem aqui uma situação que necessita de localização, de leitura de mapa, não é essa daqui? É, né? Então, aqui a gente coloca número 2. Então, nesse quadradinho, coloca o número 2. Pronto. Número 3, história. Então, história, a prof falou que não necessariamente é uma história, que nem aqui animais marinhos, ele está lendo uma história. Não, é histórias reais, histórias que aconteceram no passado, que não existem mais, tá? Então, nesse caso, é aqui no museu. O museu é um grande lugar onde a gente vai ter muitas histórias, porque o que é o museu? Não é um lugar que mostra objetos e artigos e roupas do passado, contando a história do passado. O dinossauro não foi um animal que viveu no passado há muitos anos atrás e hoje não existe mais? É, né? Então, aqui que é a história da disciplina de história, não essa, tá? Então, é aqui que a gente vai marcar o número 3. Pronto? Número 4, língua inglesa. Então, em qual imagem aqui a gente percebe alguma palavra em inglês? É essa, né? Bem fácil. Então, coloca aqui o número 4. E aqui, língua portuguesa. Então, lembra que a prof falou que a língua portuguesa está ligado à leitura, à interpretação, tá? Então, aqui seria esta aqui do menininho, né? Porque ele está lendo. E é a língua portuguesa que nos ajuda ali a pegarmos um livro, a lermos, a entendermos, a interpretarmos aquilo que a gente leu, né? E sobrou o número 6, matemática, que a prof falou que está ligado ali às nossas contas, né? A saber fazer uma conta. Então, aqui a gente percebe alguém, né, que tá ali no supermercado pegando o preço para somar, para ver quanto dá, né? Então, número 6. Bem fácil essa tarefinha, né? Agora aqui, letra B. Qual das disciplinas citadas na atividade anterior você mais gosta de estudar e por quê?
Então, pensa aqui, tá? Nessas disciplinas. Prof, mas eu gosto mais da educação física. Mas o que tá pedindo aqui? A gente precisa bem interpretar, né? Aprender bastante com português. Na atividade anterior. Então, se não tem aqui educação física, que é a que você mais gosta, você vai ter que pensar em uma disciplina dessas que estão aqui. A que você mais gosta, tá? Escreve aqui qual é e o porquê. Veja, são duas perguntas, eu tenho 2 pontos de interrogação. A primeira pergunta é qual disciplina? Pronto, você responde qual disciplina. A segunda pergunta é por quê? Você tem que falar o porquê que você gosta mais dessa disciplina, tá bom? E agora a gente vai ter mais uma tarefinha aqui da atividade impressa que a prof vai mostrar para vocês. Então, a nossa segunda tarefinha de história de hoje é essa atividade impressa aqui. Diz ali no retângulo: as disciplinas que estudamos na escola nos ajudam a compreender o mundo em seus diferentes aspectos, né? Então, cada disciplina tem um foco aí de estudo, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Vamos ler o enunciado. Aqui o enunciado. Complete as frases abaixo com as respectivas disciplinas estudadas. Depois, procure as respostas no caça-palavras. Então, cada um dessas linhas aqui, ó, que na verdade é um espaço, você vai completar com uma matéria, tá? Então, ó, número 1. A disciplina de nos ensina a fazer contas. Qual é a disciplina que nos ensina a fazer contas, que a prof falou aqui no comecinho do vídeo? Tá? Então, você escreve o nome desta disciplina e depois você procura ela aqui no caça-palavras. Número 2. A disciplina de nos ensina a compreender sobre a vida do homem no decorrer do tempo. Então, é aquela disciplina que estuda, assim, os povos no passado, os povos hoje em dia, que a gente vê bastante no museu, assim. Que disciplina que é essa? Tá? 3. A disciplina de nos ajuda a aprendermos mais sobre os espaços do mundo em que vivemos. Então, é aquela lá do mapa, do espaço geográfico, tá? Número 4. A disciplina de nos ajuda a ler e escrever com mais precisão. Qual que é a disciplina que nos ajuda a interpretar, a ler melhor, a escrever corretamente? E número 6, a disciplina de nos ajuda a praticarmos exercícios físicos e jogos para cuidarmos melhor do nosso corpo e da nossa mente. Então, a prof falou também, né? É uma disciplina que a gente estuda na escola e não é com a prof Aline, é com outro professor, tá bom? Então, escreve aqui e depois procura no caça-palavras cada uma das disciplinas, tá? E aí você vai colar no seu caderno de história esta atividade após você terminá-la, tá?